Hoje a gente vai apresentar o PRAD do Parque Eólico Volta do Rio. O trabalho apresentado à disciplina de recuperação de áreas degradadas está sendo apresentado por mim, Alana, Flávia, Jennifer, Laís e Ricardo. Para introduzir um pouco ao assunto, a gente colocou aqui algumas definições importantes ao tema. A primeira delas é impacto, que é aquele que é considerado uma alteração significativa de parte ou de todo um ambiente que está sendo estudado, que pode ocorrer tanto de forma natural quanto de forma antrópica. Abaixo temos áreas degradadas, que são aquelas que são impossibilitadas de retornar por uma trajetória natural a um ecossistema que se assemelha ao seu estado inicial. E também aqui temos recuperação, que no caso é a restituição dessa área degradada a uma condição não degradada. Diversas atividades ou empreendimentos podem ser considerados degradadores, inclusive parques eólicos, que são considerados uma das melhores fontes de energia por serem limpas, renováveis. E ainda assim, eles são impactantes ao ambiente. Então, por isso, a gente vai apresentar um plano de recuperação de áreas degradadas, PRAD, relacionado ao parque eólico. O objetivo desse PRAD apresentado vai ser estabelecer medidas que incluem tanto métodos quanto técnicas que variam de acordo com o diagnóstico da degradação da área que foi implantada, o Parque Eólico de Volta do Rio. De modo que esse PRAD constate as áreas com possibilidade de recuperação, replante áreas onde a vegetação foi prejudicada, recomponha a paisagem, recupere a estabilidade física e química dos solos alterados e, além disso, faça a monitoração das ações implantadas para manter um controle ao longo do tempo. Aqui tem alguns aspectos do empreendimento. O Parque Eólico Volta do Rio, ele fica localizado no município de Acaraú, no Ceará, cerca de 240 quilômetros de Fortaleza. Possui cerca de 377 hectares. A sua construção e a sua operação, elas foram iniciadas em 2010. As torres desse parque eólico possuem uma altura de 65 metros. O parque é constituído por 28 aerogeradores ao todo. Cada um possui 1,5 megawatt de potência, totalizando 42 de potência. E o fator de capacidade desse parque eólico é de 28,05%. Então, falando um pouquinho mais sobre a Volta do Rio, essa é uma imagem retirada do Google Earth deste ano e mostra onde está localizado o Parque Eólico Volta do Rio. A gente pode ver que o empreendimento está nessa área onde tem divisões de terrenos, está bem próximo à costa e fica perto da Praia da Taíba e a Praia da Volta do Rio. Aqui a gente pode ver um pouquinho melhor a localização dos aerogeradores. Como a Alana falou, no total são 28 aerogeradores. E aqui é uma foto mostrando alguns deles. Falando um pouquinho então da caracterização regional e local, o Ceará possui um território de mais de 148 mil quilômetros quadrados e ele é considerado o quarto maior estado do Nordeste. O município de Acaraú, onde está localizado o Parque Eólico, ele fica no litoral oeste do estado e possui uma população de 57.551 habitantes, segundo o IBGE. Nesse município se encontram-se 14 parques eólicos, sendo eles já instalados ou em processo de licenciamento e instalação. Então, aqui tem uma figura onde mostra o município de Acaraú, que é esse que está com a borda preta. E esses pontos são onde estão localizados os parques eólicos dentro desse município. E aí a gente pode ver um pouquinho mais sobre o relevo também dessa região. Então, continuando com a caracterização, se tratando do relevo em relação à geomorfologia,
Destacam-se as planícies e as formas litorâneas, que são compostas de praias, faixa de pós-praia, a planície fluvio-marinha e dunas, e é composto também pelos tabuleiros pré-litorâneos da formação de barreiras. Sobre a velocidade dos ventos, a Caraú tem, em média, uma velocidade de 6,79 metros por segundo, com direções predominantes de leste. Geralmente, a velocidade média dos ventos nessa região do município de Acaraú é entre 3,4 e 9,7. Então, essa média que apresentamos é de 6,79. E com relação ao parque eólico, a velocidade nominal de operação dos aerogeradores é de 11,7 metros por segundo. Com relação ao clima, a maior parte do território ela encontra-se inserida no cenário semiárido nordestino, em virtude das condições climáticas dominantes. Então, a precipitação média por ano é entre 500 e 600 milímetros, porém, na região de serra e região costeira, que são consideradas áreas úmidas e áreas subúmidas, a precipitação é em média 700 e 800 milímetros por ano, ultrapassando 1.000 milímetros em algumas regiões. E com relação à temperatura, ela varia em média entre 26 e 28 graus Celsius. Falando um pouquinho agora sobre a caracterização regional e local, como pode ser visto, né, os solos da região que está inserido esse parque eólico, eles são predominantemente os neossolos fulúvicos, os gleissolos e argissolos vermelho-amarelos, que é onde se desenvolve uma vegetação nativa que ela já é bastante alterada, como seria o caso do complexo vegetacional da zona litorânea, a floresta mista dicotilo-palmácea e a floresta perinófila paludosa marítima. Então, falando um pouquinho sobre esses neossolos, eles são definidos conforme a constituição mineral, né, ou orgânica, e eles se formam em materiais que são resistentes ao intemperismo. Ainda falando um pouquinho sobre esses neossolos, né, eles podem ser aluviais ou flúvicos, que são aqueles que são situados em relevos aplainados. Então, eles possuem um horizonte suficiente para cultivo, sendo sujeitos a constantes inundações. Falando um pouquinho também dos gleissolos, eles são constituídos por material que tem a maior predominância argiloso e muito argiloso, e que passa por processos de oxidação e redução, né? E eles são geralmente associados ao material sedimentar o sedimentar recente nas proximidades de um curso d'água. E os argissolos vermelho-amarelos, eles apresentam textura mais argilosa. E agora falando um pouquinho sobre a ocupação do solo, né? Então, dentre as classes mais representativas do uso e ocupação do solo, estão a vegetação arbórea arbustiva, com 43,45%, a vegetação antropizada, com cultura ou reflorestamento, com 27,3%, a vegetação antropizada, com padrão irregular, com 13,91%, área degradada com solo exposto, aí com percentual de 0,03%, a vegetação natural herbácea com 0,81% e alteração tecnogênica com 0,17%. Então, essa vegetação arbórea arbustiva, ela compreende essa vegetação com porte arbóreo e arbustivo em todas as fisionomias, que seria a caatinga, a mata de galeria e a restinga, com exceção da área de manguezal. Essa vegetação antropizada com cultura ou reflorestamento, ela corresponde ao mapeamento de áreas que possuem um plantio de lavouras temporárias, e a área, e no caso dessa vegetação antropizada com padrão irregular, elas apresentam qualquer grau de influência antrópica, independente do grau da vegetação. Então, só para caracterizar um pouquinho sobre os solos e a ocupação do solo.
E falando um pouquinho também sobre ações que geram impacto, dentre as ações estão a instalação do canteiro de obras, a limpeza da área de desmatamento, o uso de explosivos, que é devido às características dos solos rochosos, que seria para a instalação da base dos aerogeradores, terraplanagem, instalação de sistemas de drenagem, pavimentação dos acessos e edificações que seriam como fundações, montagem das torres de instalação e a montagem dos aerogeradores. Além disso, também a subestação e a impermeabilização e compactação do solo. Falando um pouquinho sobre os impactos no solo, em áreas da planície costeira, fluvio-marinho e tabuleiro, os impactos que foram observados desses parques foram a compactação do solo, né, que seria o trabalho que é feito com máquinas pesadas para a terraplanagem dessa área, os processos de erosão, que como consequência da eliminação da cobertura vegetal, e as alterações no processo de infiltração e na dinâmica do lençol freático, no caso, as alterações na dinâmica de águas subterrâneas. Oi, pessoal, vou continuar agora falando um pouco mais dos impactos. Vou falar dos impactos na fauna e na flora. Então, os impactos que a gente listou aqui foi supressão da vegetação para a realização dos estudos geotécnicos e hidrogeológicos, que acabam acontecendo antes, né, da implantação do parque e que acaba impactando tanto a fauna quanto a flora. Outro impacto é a abertura da faixa necessária para a realização da fase de campo do levantamento planialtimétrico. Então, a gente mesmo já ouviu falar que quando estava fazendo o levantamento aqui na praia, aconteceu de acharem cobras ou de a gente mesmo ter que afastar a restinga para poder fazer. Geralmente, em empreendimentos maiores, eles abrem faixas, né, que são necessárias para fazer o levantamento, e isso acaba impactando tanto a fauna quanto a flora. Outra etapa é a etapa de limpeza do terreno, que nada mais é que a retirada da flora que está ali, da vegetação, para poder fazer a instalação e começarem as obras para a implementação do empreendimento. E também o estresse e fuga da fauna, tanto nas obras, pelo barulho ou pela abertura, né? Tanto no funcionamento, pelo barulho, pelo ruído. E se tratando do parque eólico em si, um impacto analisado é o afugentamento dos morcegos por causa do ruído, e dos passarinhos também, que às vezes acabam colidindo ou afugentando mesmo, estressando e eles saindo da área. Agora eu vou falar um pouco dos impactos sociais, não é nosso foco, mas a gente quis dar um apanhado geral. Então, a gente colocou a contratação de trabalhadores, bem como a demissão dos mesmos, um aumento populacional devido a maiores demandas dos serviços públicos, danos estruturais à estrada. Na área do empreendimento, antes tinha uns tanques de criação de camarão que foram aterrados para poder para iniciar as obras do parque eólico, e acabou que ao redor desses tanques eles permaneceram com a mesma estrutura. A Jennifer vai mostrar para vocês as fotos, e acabou continuando com estradas ao redor desses tanques, que até como o Google Maps mostra, que parece que as pessoas vão bastante ali, passam por ali, que é a entrada pela praia, por essas estradas. Então, acabou criando várias estradas ao redor do parque. E a poluição sonora, né, que, como eu já falei, acaba sendo um impacto não só para os animais, mas para as pessoas também, ali na praia em si. Então, as técnicas de recuperação, um empreendimento eólico não é um empreendimento que tenha muitos impactos ambientais, é um tipo de energia que é considerada mais limpa, então a maioria dos impactos é mais na fase de instalação, as obras para poder colocar as torres e tal, geralmente que ocorre a maior parte dos impactos, mas como
esse parque ele é bem próximo à praia. A gente colocou algumas técnicas em relação à restauração da restinga. Então, a cooperação, né, com os agricultores locais para poder fornecer as mudas e as sementes para poder restaurar essa restinga. A deposição do material orgânico que foi retirado, né, da área para poder acontecer a obra. Então, depois que essa obra é finalizada, esses galhos e esse material orgânico é depositado em lugares que vão favorecer também a utilização, favorecer o solo, né, o solo usar essa matéria orgânica. Também um impacto que houve na área foi a erosão devido à retirada da vegetação. A área estava com processos erosivos e também avançando ao mar. Como o plantio de mudas e a restauração da restinga é um processo mais demorado, a gente colocou meio que um processo emergencial para conter os processos erosivos do avanço do mar, que foi a inserção de blocos de concreto na linha da costa, na praia, para poder diminuir esse impacto até que a restinga consiga ser restaurada. E daí, como próximo e último, foi a restauração da restinga pela técnica de nucleação, que nada mais é do que a utilização de núcleos que vão facilitar a sucessão ecológica e fazer com que a restinga cresça ao redor desses núcleos e arraste, né, e contemple todo o espaço desejado. Então, a gente também colocou algumas tipos de mudas que podem ser facilmente encontradas e que são mudas espécies naturais, né, de restinga. E essas foram basicamente as técnicas, visto que não há muitos impactos, mas que os impactos que tem precisam ser pensados, e visto também a importância da restinga como um empreendimento, um empreendimento que está bem próximo à praia, esse pode vir a acontecer impactos maiores no futuro. Então, essa foi basicamente a principal técnica utilizada. Agora, vamos continuar a apresentação. Quem vai apresentar agora é o Ricardo. Até, pessoal. Aqui nós temos o cronograma das ações que serão realizadas no PRAD, descritas no PRAD. Primeiro nós temos a limpeza da área, que tem duração de 1 mês, vai ser realizado no primeiro mês. Obtenção das mudas para plantio também no primeiro mês. Realização do plantio de mudas nativas, irrigação das mudas, deposição de material orgânico residual. Essas ações serão realizadas no segundo e no terceiro mês. Inserção de blocos de concreto serão realizados no quinto e no sexto mês. Durante todos os meses ocorrerá acompanhamento dos processos de erosão e o monitoramento dos resultados ocorrerá a partir do quinto mês. O monitoramento da efetividade das ações que foram estabelecidas, né, como metas e objetivos do PRAD será feito através de indicadores que monitoram a melhora da natureza. Os indicadores são o percentual da regeneração das áreas recuperadas em relação à área original, e através da utilização de imagens e imagens de satélite, imagens de drone. Também a análise contínua das erosões após a contenção do avanço do mar, e também a análise da qualidade do solo, a fim de constatar se ocorreu a melhora das características físicas e químicas do solo. Para concluir, o parque eólico é um empreendimento que possui um grande potencial, principalmente por ser uma fonte de energia limpa. O PRAD apresentou possíveis impactos dados pela instalação, principalmente em áreas costeiras.
alterações na paisagem, perdas na biodiversidade e alterações na dinâmica ambiental, propostas de técnicas de recuperação, o cronograma e o monitoramento. Aqui nós temos as referências. E muito obrigado.